Hoje nesse vídeo a gente vai conversar sobre um assunto muito recorrente no consultório, corrimento. E você vai aprender aqui que o corrimento ele existe de várias formas e você vai aprender a identificar cada tipo de corrimento de acordo com a cor. Tenho certeza que vocês que estão assistindo agora já tiveram corrimento vaginal e de diversas cores, às vezes um amarelinho, um esverdeado, às vezes com coceira, às vezes com mau cheiro, às vezes parecendo uma borrinha de café, um sangue mais rosadinho ou mais vermelhinho de forma esquisita. Hoje nós vamos tirar todas essas dúvidas e você vai entender tudo sobre corrimento. E antes de começar, eu já te convido a se inscrever aqui no nosso canal. É um canal com assuntos muito interessantes de estilo de vida, dicas de saúde que vão ajudar muito na prevenção das doenças no seu dia a dia. As cores de um corrimento, elas podem variar de acordo com várias situações. Por exemplo, ciclo menstrual, infecção, inflamação, período do ciclo menstrual que você está, alterações hormonais e até doenças do colo do útero. Mas saiba que nem todo corrimento quer dizer doença. A nossa vagina, ela produz uma secreção normalmente. Isso faz parte do funcionamento normal dela. E para que a nossa vagina ela produz essa secreção? Para manter ela limpa e assim protegê-la contra infecções. E ela faz isso produzindo essa secreção para manter o pH ideal nessa região. Mas e quando esse corrimento é diferente? Como que eu vou saber se é uma infecção ou se é uma secreção normal? Vamos conversar sobre as cores. O corrimento ele pode ser branco. Quando o corrimento ele é branco, ele é um corrimento leve, que não é espesso, mas tem uma coloração mais leitosa, sem cheiro e sem coceira, é a secreção normal da nossa vagina. Agora, se esse corrimento ele for mais espesso, esbranquiçado, mais grumento, como se fosse um leite coalhado, como se fosse um queijo cottage, e associado também com uma coceira na região da vagina, com vermelhidão e às vezes até inchaço vaginal, isso fala a favor de uma infecção fúngica. E a mais comum que a gente tem no nosso organismo é a candidíase. Mas e se o corrimento é transparente ou muito clarinho? O que pode ser? Esse corrimento, essa secreção, a gente pode ter em alguns períodos do nosso ciclo menstrual. Por exemplo, quando a gente está no nosso período fértil ou quando a gente está ovulando, a gente tem uma secreção mais transparente. E quando essa secreção ela tá mais com uma característica de clara de ovo, mais elástica, que você coloca no dedo e ela tem aquela elasticidade bem característica, isso fala a favor que você está no seu período fértil. Naquele período você deve estar ovulando. Para as mulheres que têm essa sensação, porque não são todas, é um indicativo muito bom para ter relação sexual se quiser engravidar. Mas e se o corrimento for bem diferente? Se esse corrimento ele for amarelado ou mais para coloração esverdeada ou até um verde mais acinzentado, o que quer dizer isso? Aí realmente é problema. Indica infecção e normalmente ele está associado com coceira, com vermelhidão, com mau cheiro, em maior ou menor grau, dependendo do tipo de infecção que é. Pode ser uma vaginose bacteriana, pode ser uma doença sexualmente transmissível, como a clamídia, como a gonorreia. E o ideal aqui, se você tiver com esse corrimento, não se automedique. Passe com seu ginecologista, pois ele vai saber o tratamento ideal, vai fazer o diagnóstico adequado e a indicação da melhor pomada vaginal para você utilizar. Mas e aquele corrimento que fica mais amarronzado em pequena quantidade e ele não tem cheiro, mas ele também não causa nem coceira, não causa nem vermelhidão e nem inchaço? Esse corrimento mais amarronzado, ele necessita de uma atenção maior, porque ele pode ser normal de um início da menstruação ou do final da menstruação, mas se você não estiver dentro desse período, ele pode falar a favor de alguma doença cervical. O sangramento de colo de útero, ele é um sintoma mais tardio de um câncer de colo de útero. Então, observe muito bem se você não está nesse período entre as menstruações de começo e término.
Mas e aquele corrimento mais rosado que a gente vai no banheiro, vai se limpar e ele fica mais rosadinho no papel higiênico? O que pode ser? Esse corrimento ele pode acontecer depois de uma relação sexual, quando o colo do útero ele está muito fragilizado, ele está muito fininho, pode ter ali um sangramento do colo do útero, mas ele é autolimitado, ou seja, não é um sangramento que vai ficar saindo durante o dia inteiro, ele é realmente depois da relação sexual. E a gente pode ter esse tipo de corrimento rosado no início de gravidez. Então muitas mulheres, às vezes elas nem sabem que ela está grávida porque elas acham que ela teve uma pequena menstruação que durou um dia, que é um sangramento bem rosado. E na verdade, esse sangramento é o sangramento de nidação, ou seja, é um sangramento de implantação do embrião dentro do útero. Então, como vocês podem ver, o corrimento ele pode acontecer de diversas formas e de diversas características. Para você saber reconhecer o corrimento, que você precisa de um auxílio médico. Não se automedique, procure o seu ginecologista, faça os seus exames de rotina todo ano, faça o Papa Nicolau, os exames mais adequados para essa região vaginal. Você gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. Até a próxima!